Olá pessoal, tudo bem? Aqui Wagner Andrade, canal Vitalidade Vital Fisioterapia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui o canal. Quero agradecer também aos 50 inscritos aqui do canal Vitalidade Vital Fisioterapia. 50 inscritos para mim é muita coisa, principalmente quando a gente fala sobre saúde e envelhecimento humano. Então, eu agradeço a cada um de vocês que estão acompanhando aqui todos os vídeos. E você que está chegando aqui pela primeira vez, também, muito obrigado. E também se inscreva aqui no canal. O tema de hoje, pessoal, eu vou falar sobre o pé diabético. O pé diabético é uma consequência do diabetes gravíssimo e precisa de muitos cuidados e também muita atenção. Então, antes, eu vou falar um pouquinho sobre o diabetes. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre o diabetes. É só dar uma olhada aí na relação de todos os vídeos e assistir o vídeo específico sobre o diabetes, ok? Então, só para relembrar um pouquinho aqui sobre o diabetes, ela é uma doença que se caracteriza pelos níveis elevados de açúcar no sangue e também causada por uma produção insuficiente de insulina. Então, é muito importante nós termos um controle em relação aos exames de sangue com a finalidade de detectar ou acompanhar essa evolução ou o aparecimento do diabetes, porque o diabetes é uma doença silenciosa, traiçoeira e que provoca enormes danos à saúde. Então, eu vou citar aqui para vocês, vou compartilhar informação em relação a níveis de glicemia. Então, os níveis normais de glicemia é de 70 até 99 mg por dl, ok? Isso aí é miligramas por decilitro, então de 70 a 99 mg/dl. Já a glicemia entre 100 e 125 mg/dl, miligramas por decilitro, já é considerado como pré-diabetes. E acima, igual ou acima de 126 mg/dl, já é considerado níveis de diabetes. Então, é importante, quando fizermos o nosso exame de sangue, verificar esses parâmetros. A maioria dos laboratórios já colocam no próprio informativo, no resultado, esses parâmetros para acompanhar o nível de glicemia, ok? Então é importante esse acompanhamento. Como eu falei, o diabetes é uma doença extremamente impactante na vida e é silenciosa. É uma doença que ele aparece, principalmente os sintomas, quando já está instalado. Então nós precisamos ter essa prevenção. E eu digo para vocês, vejam o vídeo específico, né, sobre o diabetes que está disponibilizado aqui no canal. Agora, em relação ao pé diabético, o que eu posso falar para vocês sobre o pé diabético? O pé diabético é uma complicação comum e potencialmente grave do diabetes. Ele é caracterizado por danos nos nervos, que é chamado de uma neuropatia, e redução do fluxo sanguíneo para os pés. Essa condição pode levar a feridas crônicas, infecções e até mesmo amputações, se não for tratada adequadamente. Então, quando chega a uma condição de amputação, é porque praticamente o paciente ele não teve o devido cuidado em relação ao acompanhamento da glicemia. Então, nesse caso, é o caso mais grave, a pessoa vai precisar passar por uma cirurgia para amputação do pé. Então, é extremamente grave.
Falando também sobre o pé diabético, quais são as principais causas do pé diabético? É o nível descontrolado da glicose no sangue ao longo do tempo. Então, esse nível descontrolado ou muito alto danifica os nervos e também os vasos sanguíneos dos pés. Fatores que também podem provocar o pé diabético é a pressão alta, o colesterol elevado, alto, o tabagismo e também histórico familiar aumentam o risco de desenvolver essa condição. Então, quando a gente fala sobre o diabetes, é extremamente importante nós também termos essa consciência de saber se na família existe alguém que está com diabetes, que tem esse tipo de problema, pai, mãe, avós. Então, para termos essa prevenção. E quais são os sintomas do pé diabético? A pessoa sente um formigamento, ela tem uma sensibilidade muito alterada, ela perde a sensibilidade local, ela também sente dores, ela sente queimação nos pés e também na perna, uma sensação de agulhada, dormência e também fraqueza nas pernas. Então, esses são alguns dos sintomas do paciente que tem o pé diabético. Então, esse controle, esses sintomas são extremamente importantes de serem observados para que a pessoa tenha como alerta e também ela faça o devido tratamento. E quais são as fases do pé diabético e como eles são divididos em graus? Esses graus, eles indicam a gravidade da lesão, que pode ser também nos pés ou também pode ser na perna. Então, eles são divididos em 5 graus. Eu vou compartilhar com vocês aqui. O grau 0 é aquele que não apresenta úlcera, mas tem um potencial de aparecimento. Ou seja, quando o paciente ele vai ao médico, ele é diagnosticado com o diabetes, ele pode estar sentindo algumas dores, alguns desses sintomas, mas, no entanto, ele não está ainda visível, ele não está ainda explícito para o paciente. Então, ele é grau 0, porque ainda não tem úlceras, não tem nenhum tipo de machucado ou algum tipo de ferida que possa evoluir. Já o grau 1 aparece a úlcera superficial, mas sem infecção aparente. O grau 2 já é uma úlcera profunda com inflamações das células. Já o grau 3 é uma úlcera profunda com abscesso. Esse abscesso é pus. Então, já é um grau mais avançado em relação ao pé diabético. Já o grau 4, ele apresenta uma gangrena localizada. E o grau 5, ele apresenta uma gangrena em todo o pé, com possibilidade, alta possibilidade de amputação. Como eu falei, esse grau 5 é o mais severo, ele pode ser cirúrgico com a finalidade de fazer essa amputação. Isso porque houve um descontrole do acompanhamento do nível de glicose. E quais são as fases do pé diabético e suas causas? A neuropatia diabética, ela causa danos nos nervos dos pés devido aos altos níveis de glicose no sangue. Então, é importante que a pessoa, diariamente, ela faça uma observação, uma verificação dos pés, para fazer esse acompanhamento, para fazer essa vigilância se não apresenta algum tipo de machucado na região dos pés. Já a úlcera são feridas que podem se desenvolver devido à perda de sensibilidade nos pés. Às vezes a pessoa pode sofrer algum tipo de trauma, pode machucar aquela região, pode fazer um corte e daí
aparecerem as feridas. E essas feridas precisam ser tratadas para que não ocorra a infecção. As infecções, as úlceras podem se tornar infectadas devido ao aumento e também às complicações que podem tornar-se mais graves. E a gangrena é a necrose dos tecidos devido à falta de suprimento sanguíneo, ou seja, não existe circulação naquela área, então as artérias elas começam a ficar necrosadas e daí acontece a pior condição que pode acontecer em relação ao pé diabético, que é a amputação. Então, essa gangrena é essa necrose, né, dos tecidos, eles morrem e daí a necessidade de amputação. E como é feito esse tratamento em relação a diabetes, ao pé diabético? Então, qual é o tratamento que é necessário em relação ao pé diabético? É importante esse controle glicêmico, né? Então, o que eu recomendo aos meus pacientes quando eles relatam que eles têm diabetes, eu pergunto se eles estão fazendo esse controle. Se eles não fazem esse controle, eles fazem apenas uma medida, uma medição diária, ou eles fazem uma medição de 2 em 2 dias. Então, o que eu faço? Eu passo para eles uma tabelinha onde eles diariamente ou toda vez que eles forem fazer essa medição do nível de glicose, eles façam essa anotação. Isso por quê? Porque quando ele for ao médico, ele tem esse acompanhamento. O médico vai saber que ele vem acompanhando todos esses níveis, todas essas medições, e ele, nesse caso, ele pode acompanhar também, o próprio médico, ele pode verificar qual o período que ele está tendo, quando ele teve uma elevação, uma redução, e daí ele poder até fazer um questionamento em relação a essa alteração, ou para cima, uma queda do nível de glicose. Então, é importante que o paciente tenha esse acompanhamento através de uma tabelinha, para que ele possa verificar e acompanhar e ter esse controle em relação ao nível de glicose no sangue. Outro cuidado também em relação ao tratamento é o tratamento das feridas, né? Principalmente não deixar as feridas infectarem. Então é importante ter esse acompanhamento diário. Além do mais, cuidado com os pés. A pessoa poder, por exemplo, usar uma meia como proteção, né? Uma meia ela que deve ser trocada diariamente, né? Para que ela tenha essa proteção da pele. Geralmente, o pé diabético, as pessoas que têm diabetes, elas têm a pele muito fina e também muito sensível, e às vezes um simples trauma, uma pancada que ela leva naquela região, ela pode ter um corte, e esse corte gerar uma ferida, e essa ferida ficar infectada. Então, é importante esse cuidado em relação ao dia a dia do paciente. Além disso, um dos tratamentos também é o gerenciamento da dor através de analgésicos e também medicamentos específicos para o pé diabético. Além disso, o tratamento, no caso mais grave, no caso mais extremo do pé diabético, como eu já falei, é a questão de fazer a cirurgia e daí ocorrer a amputação. Então, esse é o caso mais sério, mais grave, e que todo o paciente que tem diabetes deve evitar. E fazendo isso, fazendo esse controle do diabetes, com sua tabelinha, ele estará fazendo um acompanhamento para não deixar que esse problema de saúde possa evoluir, tá bom? Então, uma outra dica também é importante não andar descalço, nem mesmo em casa, né? Sempre andar calçado, protegido, né? Para evitar esse tipo de trauma na pele. E também é importante lavar e secar bem os pés, né? Não deixar os pés com umidade, usar calçados apropriados, o corte adequado das unhas, isso aí também é muito importante, muito cuidado ao fazer esse tipo de tratamento dos pés, esse corte das unhas
é muito importante, muito cuidado, e também procurar manter os pés sempre hidratados. E também o uso adequado da hidratação, fazer uma hidratação diária, acompanhar se está bebendo a quantidade ideal de água e assim poder acompanhar esse nível de diabetes, fazer esse tratamento do diabetes. Então, pessoal, hidratação é importante em todas as situações. Tá ok, pessoal? Então, o vídeo de hoje eu falei sobre o pé diabético. Espero que tenha sido um assunto importante. Eu creio que é importante fazermos essa divulgação para nossos amigos, nossos familiares, conhecidos, e principalmente precisamos nos cuidar. Principalmente se nós temos dentro da família pessoas que têm diabetes. Eu tenho na minha família o meu pai que é diabético, então eu preciso manter um acompanhamento através de exames de sangue e fazer esse tipo de monitoramento, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo aqui do canal Vitalidade Vital Fisioterapia. Também peço para que você se inscreva aqui no canal, quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, dê um like para ajudar no crescimento do canal Vitalidade Vital Fisioterapia e acione o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Tá ok? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.